precisaremos de um externo de 23 por 20, o fundo porta-dinheiro de 3,5 por 20, o porta-dinheiro de 10,5 por 20, o porta-celular de 10 por 20 com um rebaixo de 2 por 3,5. Vou cortar ele 2 vezes. O fundo do bolso habilitação de 11 por 12. O bolso habilitação de 12,5 por 9,5, 2 vezes no tecido e 1 vez no PVC cristal. O fundo porta-cartões de 11 por 10. O porta-cartões de 11 por 11, que eu vou cortar 3 vezes. A aba de 12 por 5, que eu vou cortar 2 vezes. O debrum de 14 por 3,5 e outro de 23 por 3,5. A alça de 45 por 4. A manta filter do interno de 23 por 20. A manta filter do porta-cartões de 11 por 5,5, que eu vou cortar 3 vezes. A manta filter do porta-celular de 10 por 20. A placa toolbox para aba de 12 por 5. A placa toolbox externa de 11,5 por 20, que eu vou cortar 2 vezes. 1 metro de viés. Uma meia argola de 1 centímetro. E um conjunto de botões de ímã. Comece costurando a boca do porta-celular. Então, você vai costurar essas partes que tem o rebaixo e a abertura por onde entra o celular. Depois de costurado, dê piques para facilitar na hora de desvirar. Desvire com cuidado os cantinhos e passe ferro para assentar o tecido. Depois de passado, pegue a manta filter destinada ao porta-celular e desenhe o formato do chanfrado da abertura. Recorte e encaixe entre os tecidos. Ajuste certinho a costura no canto da manta para ela ficar bem encaixada. Depois, passe uma costura nessa abertura do porta-celular. Ficou desta forma. Pegue o porta-cartão e a manta filter destinada a ele, encaixe ela no meio e dobre o tecido. Alinhe bem certinho as bordas, costure as laterais e pesponte a parte de cima. Vai ficar assim. Prepare dessa mesma forma os 3 porta-cartões. Pegue o fundo do porta-cartão e posicione o primeiro porta-cartão a 2 centímetros da borda da parte de cima do fundo. Você vai costurar as laterais e o fundo. Depois de posicionado o primeiro, você irá posicionar o segundo no meio e o terceiro alinhando a borda de baixo com a borda do fundo. E vai proceder da mesma forma, costurando fundo e lateral. Vou pegar o tecido destinado ao bolso habilitação, vou posicionar um sobre o outro, ele será duplo. E vou preparar num papel um gabarito que tenha a abertura que eu quero para esse visor. Então, posiciono o meu papel em cima do meu tecido e vou desenhar o formato da abertura do visor que eu quero. Depois de desenhada a abertura, é só costurar por cima da marcação. Depois de costurado, retire o excesso de tecido que está por dentro desse visor. Cuidado para não cortar muito rente a costura e dê piques para facilitar no momento de desvirar. Desvire e passe o ferro para assentar o tecido. Depois de passado o ferro, posicione o PVC cristal por baixo e passe uma costura no entorno dessa abertura. Depois de costurado o PVC, vamos fazer o acabamento de debrum. Posicione o direito com o direito, passe uma costura na borda,
Dobre o debrum para o lado de trás do bolso, escondendo a borda do tecido. Passe uma costura. Depois de debrum feito, pegue o gabarito que foi cortado com 9 centímetros por 12 e refile esse bolso. A gente tinha cortado ele maior um pouquinho. Depois de refilado, ó, confira certinho. Vou posicionar em cima da manta filter o fundo do bolso habilitação e o bolso habilitação posicionado com a lateral encaixada na lateral da manta filter. Vou pegar os bolsos porta-cartões e posicionar o direito sobre o direito, em cima da manta filter e em cima do bolso habilitação. Vou simular uma costura para dobrar, para que ele encaixe certinho na parte de baixo. Depois de conferido, eu passo uma costura. Costurei e ficou desta forma. Vou passar um pesponto para segurar novamente. Então, ficou pespontado e os bolsos estão já posicionados certinhos. Vou pegar o fundo do porta-dinheiro e costurar por cima da parte que já tem os bolsos, habilitação e porta-cartões. Da mesma forma, vou posicionar, ajustar para que ele encaixe até o outro lado da manta para conferir. Então, costurei, vou abrir para encaixar ele direitinho e vou pespontar para ficar uma costura aparente. Vou pegar o meu porta-dinheiro e fazer o mesmo processo de colocação de debrum. Depois que o debrum estiver pronto, eu vou posicioná-lo em cima do fundo da minha carteira. Vou costurar as laterais de cima e de baixo. Então, o bolso está posicionado. Vou pegar o meu porta-celular, posicionar também na lateral da carteira e costurar para prender. Então, agora eu tenho todos os bolsos já travados e testados. Para a aba, vou juntar os dois tecidos, direito com direito, e desenhar o formato que eu quiser. Eu optei por fazer arredondado. Vou cortar os excessos e desvirar. Passei o ferro para assentar, coloco em cima da placa do box, desenho a pontinha para ficar bem certinha, recorto e encaixo ela por dentro desse tecido. E vou passar um pesponto no entorno. Vou pegar o meu botão de imã, pressionar sobre o tecido e a placa para marcar e com a ajuda da tesoura eu vou fazer cortinhos para encaixar esse botão. Ó, vou cortar de um lado, vou cortar do outro, porém, ó, não deixo a tesoura cortar o tecido que vai ficar por fora. Depois de cortado, eu vou encaixar aquele suporte que vem para travar o botão naquele pedaço de tecido e entre o tecido e a placa que não foi cortado. Eu encaixei lá, ajusta certinho até ele chegar na ponta, né? Se os cortinhos tem que estar sincronizado com o seu corte, encaixe o botão e trave as abas que prendem esse botão. Então, ficou dessa forma. Vou pegar o externo e vou prender essa aba pela lateral, bem no centro. Depois de presa, eu vou posicionar a outra parte do botão na outra lateral. Então, ajusta certinho, meça certinho para que fique bem alinhado. Faço os cortinhos, encaixo o botão, a trava de segurança e prenda esse botão. Faça um teste para ver se está alinhado, se está tudo funcionando. Depois de pronto, posicione o interno da sua carteira e costure o entorno. Deixe a parte de baixo aberta. Teste novamente para ver se essa costura não entortou a sua carteira.
Agora, pegue as placas do box e encaixe por dentro da parte que você deixou aberta. Provavelmente ela ficou maior do que o necessário. Com a costura, diminuiu o espaço interno. Então, você vai encaixar as duas. Veja o quanto elas estão sobrando, passando uma por cima da outra e retire o excesso. Marque, né, o centro delas, para que quando você cortar e posicionar, elas fiquem encaixadas direitinho, uma de frente para a outra. Agora, encaixe dentro da carteira, ajusta certinho e costure a parte de baixo que ficou aberta. Depois de costurada, retire o excesso de tubox que ficou aparecendo. Vamos agora colocar o viés de acabamento. Então, pelo lado de fora da carteira, posicione a borda do viés na borda da carteira, dobre o início do viés para dar acabamento e costure no entorno. Já ficou costurado, nos cantinhos eu fiz cantinho mitrado. Ó, detalhe para vocês verem. Agora eu viro o viés para o interno, ajusto os cantinhos, prendi com meus clips para facilitar na hora de costurar. Vou pegar uma agulha com uma linha dupla, com nozinho na ponta. Vou encaixar essa agulha na dobra da borda do viés, para esconder o nozinho nessa dobra. Então, por dentro do viés eu vou passar essa agulha. Com o nozinho feito, dobro a borda do viés para dentro, para esconder. E vou começar a fazer pontinhos invisíveis para prender esse viés. Então, com a linha alinhadas, bem retinha, onde eu vou entrar com a agulha no tecido de baixo e correr pelo menos meio centímetro com essa agulha, bem paralela à borda do viés, mas ele só tá pegando o tecido de baixo. Depois, eu entro com a agulha no tecido do viés e vou correr a agulha na dobra desse viés, também meio centímetro, e vou procedendo dessa forma, de meio em meio, uma hora correndo a agulha por baixo, outra hora correndo a agulha por cima, para fazer os pontinhos invisíveis ao longo do posicionamento, né, desse fechamento de viés. Eu já fiz o fechamento até a metade. Antes de eu continuar, eu vou preparar a alça, então eu dobrei ela, as bordas 1 centímetro para dentro, e dobrei novamente e passei uma costura. Então, depois de costurado, eu vou encaixar a minha meia argola, dobrar pelo menos aí uns 5 centímetros, meça certinho para ver o quanto você quer, que ela fique para fora, corte. E posicione ela bem no meio da carteira, encaixando a borda por dentro do viés. Então, na hora que você for fazer o acabamento ali de fechamento do viés com o ponto invisível, você vai prender essa alcinha junto. Aí, já tá presa a alcinha, terminei de fazer todo o fechamento do viés, travei a alcinha para cima também com pontinho invisível. Então, tá dessa forma. Então, fecha a carteira, fica com a alcinha para fora. Vamos fazer agora a alça de segurança. Então, o restante que sobrou, eu vou encaixá-la na minha meia argola, dobrar a pontinha e vou dobrar a outra pontinha por cima
e passar uma costura. Eu optei em fazer alcinha direto, mas você pode usar um mini mosquetão. E ficou dessa forma a sua carteira. Então, com a alcinha de segurança, o porta-celular, o porta-dinheiro, porta-cartões e o bolsinho para uma habilitação, para um documento. E está pronta a sua carteira com alça de segurança e porta-celular. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!